Existem momentos na história de ciência onde o silêncio se torna mais alto do que qualquer explosão. E esta é uma deles. Não era um asteroide nem uma criatura moribunda. Estrela ou uma galáxia recém-nascida que desencadeou o alarme. Era o próprio silêncio. O telescópio espacial. James Webb orbitando milhões de quilômetros da Terra e contemplando mais profundamente no universo do que qualquer instrumento feito pelo homem antes era, observando um setor do espaço anteriormente, considerado completamente vazio, um vácuo sem vida entre galáxias, apenas um ponto cego no mapa cósmico. Mas o que? Encontrou ali tudo despedaçado. Suposição. Na parte mais tranquila do cosmos, o telescópio detectou uma sombra que não emitia luz nem refletia. Estava devorando aquilo. E então aconteceu algo ainda mais estranho. A escuridão se movia lenta e deliberadamente como se soubesse que estávamos assistindo. O quê? O telescópio registrou em seguida uma equipe forçada de astrofísicos cosmólogos. Matemáticos abandonam modelos conhecidos da realidade por completo. Porque isto era sem cometa, sem pulsar, sem buraco negro. Isto era outra coisa. Algo que pensa, algo que reage e talvez algo que se lembre. Isto é a história do que James Webb acabou de fazer, descoberto nas profundezas. Um objeto tão aterrador em seu comportamento tão antinatural. Em sua física que os cientistas têm, começaram a sussurrar o impensável. O quê? E se não for do nosso universo? Tudo começou durante um levantamento de campo profundo. Perto do supervazio Aerodana, um vasto região espacial quase mítica conhecida por seus misteriosos pontos frios e incomumente baixa densidade de galáxias. Durante a calibração, sensores infravermelhos para mapeamento de galáxias. Projeto. O telescópio James Webb foi escolhido. Até uma anomalia que era simétrica demais. Ser natural, mas ao mesmo tempo caótico demais para ser. Artificial. Em vez de ver distante, galáxias ou gás interestelar, um telescópio detectou um círculo perfeito de silêncio. Nenhuma luz escapava. E curvado em volta dele. Isso não era lente gravitacional. Era mais como uma interrupção no tecido do próprio universo. Imagem de tinta escorrendo em um copo de água sem gás e observando. A água simplesmente desapareceu. Foi isso que aconteceu. Os dados mostraram uma área não apenas vazia de matéria, mas desprovida de leis físicas. As teorias iniciais sugeriam que poderia ser um tipo de buraco negro até então desconhecido. Mas os cálculos de massa não batiam. Não houve emissão de raio-x, não. Ondulação gravitacional, apenas uma fria e escura região de completa quietude que fazia absolutamente nenhum sentido. E então, por cima do halo, ao longo de vários dias, o perímetro de aquele objeto começou a oscilar, não como um corpo celeste em órbita, mas semelhante a algo que respira. Cientistas de diversas instituições começou a analisar os ecos de luz ao redor da anomalia. E a descoberta foi mais perturbadora do que qualquer outra coisa negra. Buraco negro ou supernova jamais poderiam existir. Lampejos de luz distorcida que ondulavam. O fato de estarem afastados do objeto não era aleatório. Eles seguiram uma sequência precisa, intervalos que correspondiam a números primos. Primeiro 2, depois 3, 5, 7, 11. Como se o objeto não estava apenas existindo. Ele era sinalização. Mas sinalização para quê ou para quê? Quem, além disso, esse sinal não era? Eletromagnético. Não era rádio. Infravermelho gama ou qualquer outro conhecido. Onda. Foi uma ruptura no espaço-tempo em si. O mais importante do telescópio da Webb, giroscópios sensíveis registraram mudanças microscópicas que coincidiram com cada explosão de sinal. Como se algo estivesse influenciando a estrutura da realidade em um nível fundamental. Não apenas quebrou as regras da astrofísica, zombava. Eles, matemáticos, foram contratados. Os físicos quânticos analisaram os dados minuciosamente. A conclusão: estes não eram naturais. Pulsos, mas as impressões digitais de intenção. Nenhum objeto estelar conhecido se comporta dessa maneira.
Não quasars não escuro, aglomerados de matéria, nem mesmo planetas errantes. A precisão era cirúrgica, o ritmo, inegavelmente artificial, e alguns... Acredito que talvez não seja o sinal de algo vivo, mas algo consciente. Então chegou o momento que ninguém esperava. Uma observação de acompanhamento realizada. Exatamente 27 Allah. Detecção. A equipe James Webb observou um deslocamento. O objeto antes pensado para ficar parado tinha mudado, não através do espaço, mas também através de dimensões. Não derivou como um cometa ou acelerou como um navio. Piscou como uma luz estroboscópica que se desloca de um local para outro, como se estivesse saltando sobre o tecido cósmico, não se movendo através dele. Ele reapareceu, apenas 0,4 graus, fora de sua posição original. Fração imperceptível ao olho humano, mas catastrófico para os cálculos de cientistas, porque se algo pode deslocar-se sem deixar rastro, significa que não está limitado pela velocidade de luz. Significa que não está limitada pelo tempo. O único paralelo conhecido para esse comportamento existe na teoria quântica. Partículas emaranhadas reagem instantaneamente por vastas distâncias, mas isso não era subatômico. Esta era uma estrutura do tamanho de uma pequena lua se comportando como se as leis da física clássica eram uma mera sugestão. Quando astrofísicos simularam o movimento e descobriram algo ainda mais perturbador. Padrão de seus reaparecimentos formou uma espiral apontando para dentro em direção à Terra. No quarto mês de análise, a equipe não estava mais perguntando se o objeto era perigoso. Eles estavam perguntando se estivesse pensando. Padrões geométricos. A área ao redor da anomalia começou a se estabilizar. Em formações fractais, formas autorreplicantes que ecoam sistemas biológicos. Não como ossos ou órgãos, mas como vias neurais. Quanto mais tempo o telescópio observava mais, os padrões evoluíram adaptando-se à orientação dos sensores. Correção. Eles mesmos em tempo real, quase como se estava se adaptando ao fato de estar sendo observada. Os cientistas cunharam um termo arrepiante para esse comportamento: geometria responsiva. Alguns até especularam que o objeto poderia ser um tipo de antena dimensional, ou pior, uma construção viva projetada para não viajar, mas para se ancorar no lugar esperando para alguma coisa. Um modelo de IA treinado para simular o reconhecimento de padrões alienígenas. Os algoritmos falharam quando alimentados com dados do telescópio. Ele congelou, entrou em loop e finalmente retornou uma única palavra em seu registro de erros: reconhecido. A mensagem era clara, embora ninguém ousou dizer isso em voz alta. Isso não é descoberta, é uma resposta. Após semanas de coleta de mais dados, a equipe da Webb notou um fenômeno curioso. Não no objeto em si, mas no campo circundante. Um fundo, deslocamento de radiação quase imperceptível primeiro começou a emergir. Ao contrário do cósmico, radiação de fundo de micro-ondas ou rajadas localizadas. De radiação das estrelas, esse sinal era estranhamente sincronizado com o objeto. Pulsos mais atrasados, como se estivéssemos testemunhando um eco. Análise espectral confirmou algo arrepiante. O sinal continha camadas harmônicas que não deveriam. Estaremos lá. Frequências organizadas não por emissão aleatória, mas em intervalos aninhados, que lembram acordes musicais. Os cientistas começaram a chamá-la de a canção de o vazio, mas outros não eram tão poéticos. Um sinal como esse, disseram eles, é quase impossível de gerar, a menos que haja não há um mecanismo deliberado por trás disso. Um processo estelar caótico, mais um padrão projetado. Mais perturbador ainda, os harmônicos da forma de onda não eram estáveis. Eles reagiram ligeiramente ao de Webb. Mudanças posicionais. Isso levou a uma hipótese assustadora. O sinal não era passivo, era interativo. Era observando, medindo, repetindo, como se o objeto não estava apenas transmitindo. Estava ouvindo.
Em meio ao crescente pânico em torno do cenas, um grupo de teóricas. Matemáticos foram chamados para analisar o caso, a estrutura numérica dos pulsos. E foi aí que tudo mudou. Oculto na temporização do sinal. A sequência era uma constante matemática embutida que não ocorre naturalmente em fenômenos cósmicos conhecidos. A espiral prima do Lemure, uma configuração de números primos plotados em um padrão espiral, que há muito intriga os teóricos dos números por sua estranha ressonância com a natureza. Mas aqui ela se repetia exatamente nos intervalos entre as distorções das anomalias. Alguns cientistas acreditavam que poderia ser uma linguagem universal, uma espécie de pedra de roseta matemática, um cartão de visitas, ou pior, um identificador. Se alguém ou algo colocasse essa assinatura ali, significaria que compreendia as estruturas mais profundas da nossa realidade. E o que veio a seguir intensificou ainda mais o medo. Quando a sequência foi enxertada em 3 dimensões, formou uma hélice complexa quase idêntica à dupla hélice do DNA humano. Coincidência? Talvez. Mas quando os cientistas analisaram os dados, perceberam que os intervalos de tempo nos pulsos correspondiam aos códigos genéticos usados em nossa própria biologia. Algo não estava apenas observando. Algo entendia o que estava observando e talvez nos conhecesse antes mesmo de o percebermos. Foi então que tudo começou a ficar em silêncio. Fluxos de dados da web disponíveis publicamente passaram a sofrer atrasos repentinos. Registros de acesso de observatórios de pesquisa começaram a desaparecer e cientistas importantes envolvidos no estudo da anomalia começaram a se afastar de seus cargos. Os comunicados de imprensa das agências envolvidas mudaram de tom. Antes repletos de entusiasmo e transparência, tornaram-se vagos, evasivos e burocráticos. Fontes internas revelaram que várias agências espaciais internacionais foram convocadas para reuniões de emergência, incluindo a Agência Espacial Europeia, a NASA, e até mesmo entidades privadas como a Blue Origin e a SpaceX. Não porque o objeto representasse uma ameaça imediata, mas porque ninguém conseguia confirmar se ele já não estava aqui. Teorias começaram a se multiplicar. Seria algum tipo de sonda, uma sentinela, um sinal de alerta? O momento de sua descoberta era assustador por si só. Apareceu somente depois que desenvolvemos os instrumentos capazes de detectá-la. O que significa que ou sempre esteve lá ou esperou até estarmos prontos. Mas talvez o detalhe mais alarmante fosse estes sondas espaciais lançadas décadas atrás como a Voyager e a New Horizons passaram perto dessa região sem detectar nada. O que significa que o objeto ou está oculto dos instrumentos convencionais ou não estava lá antes. O ato final, como sempre acontece, silenciosamente. No 48º dia de observação direcionada da web, pouco antes do telescópio mudar para outra região do espaço, algo mudou. A assinatura da anomalia desapareceu. Sem pulsos, sem distorções, apenas estática. Mas antes que o silêncio se instalasse, os sensores da web capturaram uma última imagem. Uma composição infravermelha diferente de tudo o que já se tinha visto. Não era uma sombra, não era uma distorção. Era uma forma simétrica angular perfeitamente proporcional como um sigilo flutuando no espaço. Durou apenas 3 frames, muito breve, para uma decodificação completa. Mas a análise por inteligência artificial confirmou que a estrutura não era aleatória. Era geométrica, composta por triângulos, círculos e linhas alinhados formando um padrão recursivo. E então desapareceu. Desde então, nada reapareceu. Mas os dados permanecem. O silêncio permanece. E talvez o mais aterrador de tudo, permanece a possibilidade de que seja lá o que for isso, seja lá o que estiver lá fora, não tenha ido embora. Simplesmente parou de nos deixar ver. Então o que James Webb realmente viu lá fora? Um observador silencioso na escuridão cósmica. Um sinal destinado àqueles suficientemente avançados ou tolos para perceber, ou talvez apenas uma falha na realidade que nunca deveríamos ter decodificado. A verdade aterradora é esta: quanto mais fundo encaramos o vazio, mais o vazio parece responder. O que antes acreditávamos ser uma tela em branco, agora começa a se parecer com um espelho. E talvez, apenas talvez, algo do outro lado finalmente tenha nos notado encarando-nos.
Esta descoberta não se trata mais do espaço. Trata-se daquilo que ainda não estamos preparados para compreender. Trata-se da possibilidade de termos iniciado uma conversa com uma inteligência que não usa linguagem, mas sim geometria, ritmo e silêncio. E o pior é que ainda não sabemos se ela está tentando se comunicar ou nos alertar. Uma coisa é certa, James Webb não se limitou a coletar dados. Abriu-se uma porta. E o que nos espera por trás dela pode reescrever tudo o que pensávamos saber. Não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. Se esta história fez você questionar o que existe lá fora e o que pode já estar nos observando, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever para mais descobertas aterrorizantes e ativar o sininho para não perder nenhum momento em que o universo quebrar o silêncio novamente. Porque isto já não é ficção científica. Isto é a ciência a reagir.